Nesse vídeo eu vou mandar umas verdades sobre o caso Savarino, que inclusive ninguém teve coragem de falar. Eu vejo muitas opiniões rolando por aí, mas o povo está se omitindo ao que realmente importa ser dito. Talvez por medo de um contra-ataque, de uma invertida ou até mesmo de uma represália. Mas eu vou falar. E tem até o John Textor no meio dessas explanações aí, viu? Gosto muito do Mister, mas ele não vai escapar. Eu vou apontar o acerto dele perante a esse caso e vou falar do único erro que ele está cometendo e não tem nada a ver com os jogadores. Tem esse detalhe. E antes de tudo isso, e até para eu não esquecer aqui, eu peço, por gentileza, que você deixe o like no vídeo, tá? Clica com força nesse joinha que está aqui embaixo. E se é a tua primeira vez por aqui, prazer, meu nome é Renato, sou da mídia esportiva independente e, como eu sempre digo, futebol por aqui é falado sem clubismo. Bom, e aconteceu de novo. Mais um jogador tido como um ídolo pela torcida do Botafogo deixou o clube para jogar em um rival. Marlon Freitas recentemente saiu do Botafogo para jogar no Palmeiras, que é um rival a nível nacional. E no apagar das luzes, o Savarino, que na minha opinião era até mais ídolo que o Marlon Freitas, conseguiu fazer pior que ele. Foi jogar no Fluminense, que é um rival regional. Eu disse no apagar das luzes porque o Fluminense tinha até desistido do Savarino. Todo mundo achou que ele fosse ficar até o final da temporada, inclusive eu. Até falei no vídeo anterior que ele não é igual o outro lá, né? E não é que foi, e foi até pior, e você vai entender o porquê. Tudo começa pelo futebol, que gourmetizou e parece que perdeu o sabor. Você tem essa impressão também? Veja bem, antigamente os jogadores ganhavam muito menos que os jogadores de hoje, mas muito menos. Tinha atleta que fazia bico ou até mesmo tinha um emprego paralelo para complementar a renda. E parecia que eles jogavam muito mais, muito melhor do que os jogadores de hoje. Mas não é verdade, isso é relativo. Tinha craques no passado, como tem craques na atualidade. Só que uma coisa é certa, eles jogavam com muito mais vontade e respeitavam muito mais a camisa que vestiam. Mas a real é que o futebol inflacionou. Qualquer bagre hoje é visto como um deus da bola. Mas o custo-benefício é totalmente inviável. E presta atenção, nenhum jogador vale aquilo que recebe. Nenhum. E na cabeça desses bagres, os clubes não valorizam o suficiente. Porque sempre tem um bagre naquele clube que ganha mais do que eles e fazem muito menos. E aí tem clube que cai nesse papinho raso, nessa conversa fiada e a cada renovação de contrato aumenta o salário do jogador sem pudor financeiro. Mas o jogador não treina mais por causa disso, não aumenta a qualidade do futebol praticado, nada disso. E tem uns que até pioram o nível do futebol. E se liga só, a cada ano que passa, o jogador vai ficando mais velho, né? É o natural da natureza. E a idade é implacável, cara. Tem jogador que passa dos 35 anos, se lesiona até de levantar da cama. E poucos perceberam que o Botafogo é um dos únicos clubes brasileiros, se não for o único, que tem uma diretoria que não cai nessa conversa fiada de jogadores, de empresários. Eu vou dar um exemplo aqui. O jogador chega lá com o empresário para negociar uma renovação de contrato com o clube e pede 70% de aumento salarial. O Botafogo oferece 10% para fechar em 20%. E aí os caras vão embora e pelas costas do clube o empresário começa a fazer leilão do jogador por aí. E aí aparece um outro clube com dinheiro e oferece os 70% que ele quer. Misteriosamente a notícia se espalha e aí quando pega um clube que tem uma diretoria burra, o cara paga esse 70% para o jogador ficar no clube. Mas o Botafogo não. Ou seja, o meu São Paulo renovaria o contrato com o jogador. Pagaria para ele os 70% porque tem uma diretoria burra. Mas o Botafogo, né, a diretoria fala pro cara, pode ir. E aí cabe ao jogador, até por respeito à torcida que o tem como ídolo, tentar negociar com o clube um aumento que não seja de 70%, mas tentar chegar nos 20%. Ou pegar aqueles 70% e sumir, nem que seja para um rival. Eu não sei se foi por exatos 70%, mas o Marlon Freitas preferiu sair e o Savarino também. E muita gente se questiona, poxa, mas o cara falou que amava o clube, beijava o escudo, ia lá comemorar com a torcida, o cara tava no bandeirão e faz uma coisa dessa. E sabe por que acontece isso? Eu vou te explicar de uma maneira rápida e prática aqui. A fonte do amor ao clube nasce no coração do torcedor. E o coração do jogador tá aqui, ó, dentro do bolso. E de repente você tá pensando, poxa, Renato, peraí, vamos conversar. O Marlon Freitas é isso que você falou, mas o Savarino não, ele queria ficar.
Só que a diretoria do Botafogo não fez questão dele. E ele até postou no Instagram o vídeo dele da passagem pelo Botafogo, agradeceu a torcida, agradeceu ao clube. Sim, eu concordo, né? Mas ele fez isso de manhã. Quando foi à tarde, ele já estava lá com a camisa do Fluminense, cantando as músicas da torcida e dando muita risada. Antes de resenhar, ele não esperou nem a ficha do botafoguense cair. Então, meu amigo de fé, irmão, camarada, botafoguense, o Barbosa renovou o contrato, né? O Vitinho também negou algumas propostas aí, preferiu ficar no clube, enfim. Mas é aquilo, né? Cuidado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não coloquem mais jogador nenhum no bandeirão, tá bom? O cara pode ter algum estalo de lealdade, mas a gente sabe que se aparecer um clube aí oferecendo um caminhão de dinheiro a mais, o cara vai acabar saindo. Simples assim. E se você de repente ficou chateado com o Savarino, com o Marlon Freitas, comprou uma camisa, mandou estampar o nome deles ali, você provavelmente vai guardar a camisa deles, né? Você não vai usar mais. Mas espera aí, como eu fiz em dezembro do ano passado, eu vou fazer de novo. Tem um spray que você passa e ele remove esses transfer da camisa. Não precisa esconder a camisa, basta você dar umas borrifadas ali e tirar o nome dos caras, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Nesse quadradinho que aparece aqui, é só você apertar que você vai ser redirecionado para a plataforma que vende. Na época do Marlon Freitas foi um show de vendas, o pessoal veio me agradecer, enfim, né? Só que se você não viu aquele vídeo, você está vendo esse, pode caprichar que o negócio vai sair. Pois bem, John Textor acertou em deixar a decisão nas mãos do Savarino, do Marlon Freitas e de qualquer outro jogador que quiser sair. Afinal de contas, no clube só fica quem realmente quer para jogar futebol. Não é lugar de ficar desanimado, ficar errando passe. Na hora de fazer o gol, o cara vai lá e erra, porque está com a cabeça em outro lugar. Então o cara tem que estar com a camisa do Botafogo e presente nela. O Botafogo é gigantesco para ficar se curvando perante a esses jogadores de hoje. Você concorda comigo? O dedo mindinho do pé esquerdo do Garrincha fez muito mais pelo Botafogo do que Savarino e Marlon Freitas juntos. E ainda sobre o John Textor, para a gente finalizar aqui, onde é que o Textor erra? Qual é o erro do Mister atualmente? É a omissão. O pau tá quebrando, a casa tá caindo e cadê o John Textor para dar uma palavra para o torcedor? Porque ele tá quieto lá. E quem tá falando é essa mídia clubista e tendenciosa, falando até mais do que deveria. E o botafoguense já tá agoniado. Ó, eu não sou botafoguense, mas eu também estou agoniado, cara. Poxa vida, cadê o John Textor? E é aquilo, né? SAF tem problema? Tem vários problemas e a gente tá vendo a coisa acontecer. Transfer ban, dívidas com os jogadores, devendo empresários, dívidas antigas, Textor foi processado e perdeu lá fora, né? E eu nem acho que o Botafogo tem a ver com isso, até porque não tem. É um problema dele lá. E se você for ver, o Botafogo não está entre os 10 que mais devem aqui do Brasil. Mas problemas de SAF são resolvidos com as soluções de SAF. O John Textor vai acabar resolvendo esses problemas, sim. É claro que vai. Agora, associativo. A gestão no modo associativo tem vários problemas, muito maiores. E tem poucas soluções para eles. Então o erro não são os problemas que aparecem. O erro é o John Textor não falar com o torcedor. Ele tem que falar, ele tem que aparecer. O torcedor é o verdadeiro dono do clube, não é o John Textor. O John Textor, ele é o maior acionista da SAF que faz a gestão do Botafogo. Então ele trabalha para o torcedor. Essa que é a real. Então ele tem que aparecer e dar satisfação para a torcida, sim. Contrapartida, eu sei que ele vai resolver esses problemas. O Textor vai pagar isso daí. Ele, como pessoa física, é bilionário. Tá? E se ele sair da jogada, quem vai ter que assumir é os caras lá. Será que eles querem tomar conta de um clube de futebol? Na verdade, 3, 4 clubes aí, da rede multiclubes? É claro que não. Então vai ter que ter um acordo. Ele vai ter que aparecer e explicar só o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser resolvido. E a mídia clubista também não tem essa dúvida, só que eles gostam de tacar lenha na fogueira. É claro e evidente que se no lugar do Botafogo tivesse o Flamengo ou até mesmo o Corinthians, eles fariam vista grossa para muita coisa, como fazem ainda, tá? Dão aquela contornada, relevam as situações e focam sempre no último título que eles conquistaram, naquele jogador que está jogando bem, né? Mas quando é o Botafogo e até mesmo quando é o meu São Paulo, que está até nas páginas policiais, o meu tricolor, né? Aí eles pegam esse problema e jogam lá no alto. E para esse vídeo aqui não ficar muito grande, muito extenso, muito cansativo, eu vou falar um pouco mais sobre o caso John Textor
no próximo vídeo, tudo bem? E para você receber, você tem que estar inscrito aqui no canal, ativa o sininho para todas as notificações e, claro, né, não esqueça o like. Se puder, por gentileza, dá uma hypada nele também. O botão hypar está aqui embaixo, ou na parte dos comentários, ou na linha aqui do like. E por hora, botafoguense, tenha fé, acredita, motiva o time, torce a favor do time, não larga de mão não. É isso que a mídia clubista e tendenciosa quer que vocês façam. E não façam isso. Até a próxima.